Ele é professor, palestrante, doutor em ciências políticas e diretor executivo do Stand With Us Brasil. Serviço no Instagram, André Last. É muito difícil esse sobrenome porque tem muita consoantes. E nós não gostamos de consoantes nos nomes. Last é L-A-J-S-T. 3 consoantes no mesmo nome complica muito. Seguidas. 4. Seguidas. 4 no total. Temas de hoje, vamos falar. O que nós vamos falar, André? Coisa. Você que manda. Tema e subtema. O que você quer falar? Abra seu coração. O que você quer falar? Então, primeiro, eu acho que eu deveria presentear o programa, que já não perdi a conta de quantas vezes eu vim, com a biblioteca. Com um livro da Israel, uma história do Martin Gilbert. Opa! É o mesmo autor do livro O Holocausto. Sim. Que é um clássico. Que é um clássico sobre a Segunda Guerra e sobre o Holocausto. É um livro que dá para as pessoas comprarem em português. Israel, uma história do Martin Gilbert. E para quem tem interesse da história de Israel e, obviamente, quer combater o que a gente conhece como o novo antissemitismo, que é o ódio exacerbado a Israel, o seu direito, a retirada do seu direito de existência. Eu tenho uma pergunta nesse sentido. Vamos lá. De certa forma, as pessoas usam o Holocausto, mais no Brasil se usa o nome nazismo, para comparar coisas que são incomparáveis. Então, por exemplo, chamaram já o Bolsonaro de nazista, foi capa da revista Isso É, a comunidade judaica se manifestou, porque é um absurdo. Também comparam a vacina, olha, passaporte sanitário é igual ao nazismo, e eu acho que isso acaba tirando a dimensão do que foi o nazismo. Sim. Isso é comum em outros países, André? Você concorda que essa visão, assim, de que nazismo é um negócio tão sério e marcou tanto a história que você não pode ficar relativizando e usando de analogia com outras coisas? Com certeza. O nazismo, ele foi o único, né, na sua época, e o Holocausto, que o nazismo perpetuou não só o Holocausto, mas outros crimes contra outros povos também, né, contra as minorias. Mas o Holocausto e a especificidade dele, como fala no Museu do Holocausto em Jerusalém, é único. Então, fazer essas comparações para tentar ganhar argumentos políticos não são válidos. Porém, se existem pessoas que fazem comparações ou utilizam de frases, ou eventualmente utilizam até mesmo de sinais, citações e imagens por algum tipo de afiliação ou sentimento de pertencimento com esse tipo de ideologia, tem que ser na hora afastado de qualquer instituição, seja do governo, seja de qualquer lugar, de uma empresa, de um canal, qualquer coisa, porque é muito perigoso. Isso tem que ser cortado na raiz, porque não é a responsabilidade que as pessoas têm de lidar com esse assunto, né? Um policial na rua, ele não pode fazer muita coisa, porque ele representa a lei. Ele tá lá na rua protegendo as pessoas. Então ele não pode xingar alguém, ele não pode tirar a camisa, senão ele vai ser afastado. Então as pessoas, oficiais de governo, não podem fazer certas coisas. Pessoas que trabalham na mídia não podem fazer várias coisas. Acadêmicos, um professor não pode sair com aluno. Tem várias coisas éticas ética, né? que precisam ser cumpridas. A ética é algo que a gente tem que fazer. A gente vive em sociedade, a gente não vive um por todos, todos por um, aquela coisa de adeus. Então, mas os caras confundem esse ultraliberalismo com essa história, entendeu? O que eu acho importante é assim, quando você vai para Auschwitz, que lá tem fogo, campo de concentração terrível e tal, tem aquela frase do Primo Levi que ele fala o seguinte: aconteceu uma vez, então pode acontecer de novo. Exato. E ninguém acreditou que poderia acontecer. Exatamente. Se você fala aqui, você fala, meu Deus, como foi qualquer possível? Documentário, a gente tem vários documentários. Você assiste e fala, não é possível que isso aconteceu. Que a sociedade compactuou. E essa frase dele é bem clássica e diz isso: se aconteceu uma vez, então pode acontecer de novo. Mas foi uma ferramenta do nazismo usar isso também, né? Os canais de mídias, a publicidade para usar e dar força, né? Mil mentiras viram uma verdade. Exatamente. Mil mentiras viram uma verdade. 1000 vezes uma repetida, uma mentira virou uma verdade. O que a gente chama de você repetir através de plataformas legítimas. A ex-juíza da Suprema Corte de Israel, Hadassah Benito, tem um livro chamado A Força de uma Mentira, que é um livro que fala sobre a falácia dos protocolos do sábio de Sião.
E ela fala lá pelas tantas que as pessoas que têm plataformas legítimas, que estão motivadas, que acabam falando coisas que abordem problemas sociais, problemas que a sociedade está vivendo naquele momento, como aconteceu na Alemanha, que estava em depressão, economicamente eles estavam péssimos, as pessoas estavam com fome. E aí, obviamente, você traz tudo isso e você coloca isso em cima da comunidade judaica, o ódio aos judeus, trazendo teorias de conspiração totalmente falsas. As pessoas acreditam. E teve gente na Alemanha que falava, não, imagina, não vai acontecer nada, tá tudo bem, etc, etc. E aconteceu. Então, é o que eu falo. A humanidade precisa estar o tempo todo se autoeducando. Se a gente parar de se autoeducar achando que a história não vai se repetir, ela pode acontecer de novo. E essa acontecer de novo pode ser bem pior do que aconteceu. André, com todo esse debate aí na internet, muita gente fala que o Sami falou da questão do comparativo. O que você acha que quando fala, não, mas o nazismo ele tem que ter um comparativo com o comunismo? O que você pensa com todo o teu arcabouço intelectual de todo esse que você estuda? Bonito. Você acha que o nazismo ele pode ser equiparado ao comunismo ou um ser pior do que o outro? Porque sempre quando você tem uma comparação do nazismo, tem toda essa comoção. Mas o que você acha em relação à comparação com o comunismo, que deveria ser proibido da mesma forma? São regimes diferentes, que tinham ideologias diferentes, e ambos são genocidas, mortíferos, no seu momento, por exemplo, o comunismo como regime totalitário de igualdade de resultado e não igualdade de oportunidade. Não tem como você conseguir igualdade de resultado através da democracia, só através da tirania. E aí você tem, ao longo da história, que vai da Revolução Cultural na China e antes na Revolução Soviética, só teve morte e destruição. Os regimes que tentaram implementar isso foram autoritários, ditatoriais, mandaram as pessoas para a morte, que pensavam diferente. Dito isso, o nazismo tem uma conotação racial, de raça, onde, independentemente do que você pensa, você vai morrer se você nasceu judeu, se você nasceu negro. Além do pensamento político. Além do pensamento político. Então, sim, não acho que é comparável, porque são coisas diferentes. Historicamente falando, e não estou falando agora que uma é melhor ou pior que o outro. Os dois são horríveis, péssimos. Qualquer coisa que fuja da democracia, da liberdade, inclusive a liberdade partidária, onde as pessoas possam abrir partidos e concorrer a eleições livres. Na China não tem eleição. É um partido só. Então não tem como isso ser positivo em nenhuma instância. A gente não está falando agora de acordos econômicos, etc e tal. Então, é isso. Eu não acho que eu acho que as pessoas falam assim, não, então tem que colocar o comunismo junto. Falem mal do regime totalitário, do fascismo, do comunismo, do nazismo, mas não precisa colocar um de pé de igualdade, porque historicamente, se você abrir os livros... tem a ver com raça. Um tem a ver com raça, tem a ver com outras coisas, entendeu? São coisas diferentes. É a mesma coisa que a gente fala agora, qual a função da Polícia Militar e qual a função da Polícia Rodoviária Federal. São coisas diferentes. Os dois são polícias, mas são coisas diferentes, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter esse discernimento e acho que intelectualmente a gente precisaria qualificar esse debate de uma forma um pouquinho mais inteligente do que ficar repetindo esse jargão. Então coloca o comunismo. Não, tem que dar uma lida um pouco mais para entender realmente o que foi. E os dois são abomináveis, na minha opinião. A discussão é muito rasteira, né, André? Você que é professor, ela é muito rasteira. Porque então as pessoas acabam repetindo o que elas escutam na mídia, e replica. Não, porque é pra lacrar, o cara ou pra comparar. Não, mas agora, quando você compara nazismo qualquer coisa, é pra lacrar. Isso que você tá fazendo é igual ao nazismo. E aí tira a importância. O Bolsonaro foi chamado de nazista, o Fábio Van Garden foi comparado ao Goebbels lá. Isso é um absurdo. Assim como é um absurdo você também falar que a vacina é a mesma coisa que o nazismo. Assim, não tem uma proporção. Um é ligado à raça, milhões de mortes. Você pode ser contra a vacina. Não, tudo bem, você pode ser contra a vacina. Não é mas o exemplo não cabe. Mas é uma questão de querer lacrar. E aí tem a questão maior, que é até onde vai a liberdade de expressão. Porque se você for falar, a pessoa teve liberdade para falar. Só que ela paga por isso. Assim, tem uma consequência. Você tem, mas você tem as leis. E tem coisas que estão previstas no Código as pessoas brasileiro. Mas as pessoas hoje em dia querem ter a sua opinião. Sim. Ontem você entrava na rede social, todo mundo opinando de um lado, do outro, usando aquilo para fazer a lacração dela. Exato.
E isso é ruim, porque é o cancelamento do outro. Porque uma coisa é a lei, você cometeu um crime, vai ao Ministério Público. Exatamente. Outra coisa é todo mundo acabar com a vida do cara, pedir a cabeça, tripudiar. O que eu vejo é muita comemoração das pessoas com a desgraça do outro, Exato, que também é ruim igual. Porque você... É ruim igual. Eu acho que tem que ser assim, pô, você fez um erro, explica, remove, não acabar com a vida do cara. Porque senão a gente Então, mas eu acho que isso também é uma lição. É aquilo que eu falo. Você pode falar tudo o que você quiser, depende do lugar que você fala. Contexto. Por exemplo, a gente está aqui num programa que está em rede nacional, a gente está entrando. Então, canhão de comunicação. Fala, ó, a gente precisa. Nós estamos no. Parcimônia. Não, a gente precisa saber o. Bom senso. Tem uma bom responsabilidade falar. do poder que existe. Porque você vai falar e você vai ter que responder pelo que você falou. Existe uma responsabilidade tem lugares falando pro público. E sabe um ponto, acho que tem isso pode piada até... que eu faço no palco que eu não que faço. não vai fazer. Exatamente. Mas acho que muitas das vezes as pessoas falam e negam que isso aconteceu. Falam que os livros não aconteceram e isso daí... acho que tem uma... Tem um museu do Holocausto Tem um pra museu, isso. tem o Yom HaShoah, que é pra relembrar tem um que museu. isso aconteceu. Mas, de fato, o que tem de grupos, hoje, se você pegar neonazistas no mundo, acontece... Porque as pessoas falam, não tem isso aqui não tem nem no Brasil. Acontece, se você for agora entrar em discussões políticas em países que está tendo polarização política, onde o populismo foi ou está no poder, sempre você vai ter tentativas de tentar demonizar o outro através de uso de jargões clássicos que variam de país para país, mas você tem nos Estados Unidos, você teve na Europa, você tem protestos contra a liberdade, né, de vacina, enfim, tem todo um protesto que tá rolando na França, na Inglaterra, e eu vejo constantemente o uso de comparativos de campo de concentração. Isso não é normalizado, não pode ser normalizado. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o que foi o nazismo, e eu queria a gente passar para os próximos temas, mas assim, não deveria ser normalizado em nenhuma instância. Falem o que vocês acreditam que é em 2022, sem utilizar a memória das vítimas do Holocausto, a memória daqueles que sobreviveram, para poder se fazer valer uma opinião política. Criem outra forma de explicar os seus argumentos sem usar o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. Não tem absolutamente nenhum cabimento isso. Exatamente. E outra coisa que... Isso não é só em relação ao povo judeu, não. O nazismo perseguiu vários, geral, mas o que eu vejo às vezes na mídia, perdem a cabeça de um, mas foi esses dias que entrou um militante, acho que de esquerda, invadiu uma igreja e Curitiba. E aí Absurdo ninguém total. ficou condenando. Isso também precisa ser condenado. Absurdo total. Porque não é só em relação à religião, pode ser a religião judaica, cristã, qualquer for. Você não pode ficar... você está cessando o direito de fé das pessoas. Isso inclusive, está previsto em lei. Com certeza. Deveria ser condenado por todos os partidos decentes, razoáveis, porque tá errado. Independentemente se é da mesma linha política ou não, tá errado. certeza. Sim. Meu professor, que aula que ele dá, né? Ele fala com clareza. Uma bela voz também. Vamos falar. Sim, lógico, é professor. Isso aqui é... Vamos falar do quê? Não, eu ia contar. Quer falar do Putin? A mesa do Ou quer Putin. falar da Síria? Não, a primeira mesa do Putin é muito A grande. mesa do Putin. O que vai dar lá? Aquilo é uma demonstração de poder. Aquela mesona? É ela. Você tem a Rússia é o maior país do mundo e eles têm um complexo de proteção das fronteiras, né? Já foram maiores com a União Soviética, os países soviéticos se deixaram de existir, né? Se dissolveram depois da queda da União Soviética, mas a Rússia continuou mantendo aí um grande território, mas é um território muito vulnerável, né? Porque tem muito espaço que são planícies retas, não tem montanhas lá por cima pelo mar, lá perto do Ártico e tal. Então, assim, eles têm que estar o tempo todo aí e vendo se não estão tentando cercar eles com armas, né? Que é o que eu já falei aqui antes, né? Toda a birra dele é com a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN e a OTAN gozar aí de liberdade de entrar no território ucraniano e colocar armas lá na fronteira da Rússia. Isso é uma coisa que deveria ser discutida para tentar encontrar um acordo que proteja os interesses da segurança da Rússia, independentemente agora deles serem uma democracia ou não, porque isso é um jogo geopolítico, você não tem como entrar num país e mudar o regime, né? O regime os países são soberanos, né? De acordo com a lei internacional. A gente pode sim criticar o fato de eles não serem uma democracia, mas assim, os interesses de segurança deles, eles não estão colocando foguetes ou mísseis nas fronteiras dos outros países. A questão da União Europeia, eles estão errados. Aí a Ucrânia tem que gozar do direito de ser livre economicamente, fazer o que quiser. Agora,
Isso é uma demonstração de poder, porque a Rússia, ele faz essa distância, ou seja, ele recebe o Macron, mas existem estágios de diplomacia e de conduta, o que a gente chama de protocolos diplomáticos, que são praxe nos países, né? Cumprimentos, o que você fala para os jornalistas depois que você saiu da sala. A conversa foi amistosa e amigável, a conversa foi íntima, você tem palavras que são usadas, os dois se consideram amigos, né? Ou você pode falar, a conversa foi objetiva e necessária. Você está sendo mais seco quando você fala isso. Então, como não tem ninguém gravando, as declarações são feitas depois. As declarações são colocadas em níveis que a Rússia escolhe. Então, por exemplo, quando alguém fica bravo com outro país, o que eles fazem? Eles chamam o embaixador para consultas. O que é chamar o embaixador para consultas? Ele pode fazer a consulta por telefone. O cara tem que pegar um avião, voltar para o país de origem, né? E aí, então, vai fazer consultas com o Itamaraty, ou enfim, com o Ministério das Relações Exteriores que o país esteja chamando. Isso é uma demonstração de irritação diplomática de um nível muito alto. Porque você está tirando a representação máxima do país naquele país e trazendo de volta para o seu país. Aí você deixa lá o cônsul, o vice-embaixador. Se o embaixador não volta, depois de um mês, depois de 2 semanas... é mais uma demonstração diplomática ruim. Caramba. Você pode também tirar para sempre a representação máxima e deixar só uma pessoa de baixo escalão. Também é uma forma de bronca de um país para com outro país. Então, assim então isso aí vai demorar meses, né? Essa negociação. Eu volto e repito. Vai ser uma coisa rápida. Eu acho que não vai haver guerra física. Na minha humilde opinião, assim, ainda ninguém está na cabeça dos russos, pouca informação sai de lá. Mais uma vez, não é uma democracia, é ele que decide tudo. Tem vários analistas aí colocando os pós e contras que ele tem para entrar num conflito, mas assim, mais uma vez, a Rússia é o maior país do mundo, é uma superpotência nuclear, eles têm um poderio militar gigantesco, aviões super modernos, comparáveis até com aviões americanos. Ele não vai entrar na Ucrânia com 10 tanques. Se ele entrar, ele vai entrar muito forte, vai ser uma crise muito grande, vai morrer muita gente e pode ser ruim para ele também internamente na Rússia. Então acho que ele vai ser cauteloso nessa decisão. Agora ele tá mostrando os dentes, tá mostrando as garras, que é normalmente... E ele tá com o Xi Jinping, e o Xi Jinping enfiou um caminhão de dinheiro na Argentina. Você viu os caras ontem na ONU? Perto de nós, hein? Os americanos falaram, opa, pera lá, o que vocês estão querendo aqui? Mas o Bigode tá jogando com os dois. Esse é que é o negócio, Andrezinho, ó. Esse é que é o negócio. Porque o que acontece? O país que tá capenga, passa o chapéu. Todo mundo aceita. Agora que eu entendi quando ele falou o bigode. O bigode, o Fernandes. O bigode, ele tá zoado. A Argentina tá zoada. Aí ele faz o quê? Aí ele fala, tá acontecendo ali, então eu vou passar o meu chapéu. Vou mostrar meu chapéuzinho. Falar, tô ferrado e tal. Vou mostrar meu chapéuzinho pro Xi Jinping. O Xi Jinping fala, olha, me interessa lá. Gostei. 5G, podemos fazer muitas coisas lá, vocês. Eles querem fazer o jogo da Guerra Fria, cara. A China de novo. A Guerra Fria tava... Argentina? Não, Argentina... Não, Rússia e China. Rússia e China. Tá bom. Não, então, a Argentina... Aceitou. Rota da seda. Mas aceitou, assim, eles estão com um problema econômico da destruição da indústria argentina nos últimos 20 anos, praticamente desapareceu. Eles tinham a melhor indústria da América Latina, ou da América do Sul, pelo menos. Antes do Brasil virar também um poder industrial. Que depois acabou ficando defasado depois de um tempo. Mas assim, o Brasil ainda tem uma indústria melhor que a Argentina em muitos setores. E a indústria argentina na década de 70 era muito boa. Muito boa. A Argentina era um país não era um país de terceiro mundo. A Argentina também pasto. Em 1900... Você desce a Argentina, de um lado é pasto, do outro lado é eu não tenho certeza, em 1902, 1905, vocês vão cair para trás, mas a Argentina era a segunda economia do mundo. Sim. A Europa... A Argentina emprestou dinheiro para Inglaterra depois da guerra, cara. Depois da guerra. Para você ver. E a Síria... Pra você ver o que a canhota faz. Pousou um avião cargo. Só falando agora um minuto um pouquinho mais a leste agora. Pousou um avião cargo 707, eu acho, um avião meio antigo aí de uma empresa iraniana.
no aeroporto de Damasco, descarregou lá umas coisas meio suspeitas e ontem a Síria disse que Israel atacou um posto do exército sírio, não se sabe o que tinha dentro. A Síria disparou um foguete antiaéreo que acabou explodindo no ar em Israel. Israel não precisou nem disparar nenhum tipo de antimíssil. E é isso que está acontecendo nos últimos vários anos, né? Essa guerra civil na Síria, o governo sírio não controla todo o território, controla só uma parte. O Irã está ajudando a Síria na guerra para não que o governo não caia. O Hezbollah, o grupo terrorista libanês, está lutando também para ajudar o governo sírio a não cair. Com isso, os sírios estão permitindo que os iranianos entrem lá e construam bases, né, das guardas revolucionárias para usar essas bases, eventualmente esses centros aí logísticos, tanto para ajudar o Hezbollah a transferir armas do Irã para o Hezbollah, no Líbano, por terra, né, de Damasco para Beirute, e para poder atacar Israel pelo norte. E Israel não está deixando isso acontecer há vários anos. Israel, de acordo com a mídia internacional, tem atacado posições de grupos terroristas e das guardas revolucionárias iranianas em solo sírio. E isso desestabiliza a região. É mais uma prova, mais uma vez, eu volto e repito, os iranianos são um povo fantástico, o país é lindo, eles deveriam ter a possibilidade e eles merecem ser livres. Infelizmente, esse regime está colocando o Irã como um dos países, o governo iraniano, né, que mais financia o terrorismo no mundo, controlando 4, 5 capitais no Oriente Médio e infelizmente desestabilizando a região. A todas aquelas pessoas que falam sobre a paz no Oriente Médio, comecem estudando o regime iraniano. Boa. Bom, professor, muito obrado pela conversa. Uma aula. Deu uma aula rápida. O professor é bom. Uma aula hoje. Passa por Oriente Médio, Putin, conflito, neonazista. Até do bigode, até o bigode. Até o Fernandes tá junto. Até o bigode. Pra você seguir mas ele é bem intencionado, viu? Quem? Eu posso discordar dele, mas em algumas coisas eu acho que eu acho que algumas coisas ele acertou. Vou dar um exemplo, tá? Ele fez umas parcerias com Israel no início do governo e a primeira visita dele exterior foi a Israel, no Memorial do Holocausto. Ele continuou uma política do Macri, por exemplo, em relação a considerar o Hezbollah um grupo terrorista na Argentina, que foi os atentados na AMIA, na embaixada em Israel em 92, 94. Ele não desconsiderou o Hezbollah um grupo terrorista, ele continuou. Então acho que é importante, tem algumas coisas aqui que ele está alinhado com o combate ao terrorismo e com a melhoria da segurança. Eu acho ele milongueiro. Eu acho ele milongueiro. Tudo, você viu o que ele falou pro Xi Jinping? Ele chegou pro Xi Jinping. Então, ele é muito popular, ele quer se meter em tudo. Mas é que ele tem... Quem manda é a Kirchner. Isso, não. Quem manda é a Kirchner. Tem um pouco de populismo que vem da carregada do kirchnerismo, né? Ele chegou pro Xi Jinping. Ele chegou pro Xi Jinping e falou: Xi Jinping, se você fosse argentino, você seria peronista. Se o Papa fosse brasileiro. O cara joga bem. Ele joga bem. Bigode. Bigode quebrou a Argentina. Bigode. Você viu quanto a Argentina quebrada faz tempo, não foi o Bigode? Não, mas agora? Opa, agora enterraram. Agora a economia tá assim há anos. A turma tá fugindo pra cá. Ninguém conseguiu arrumar. O Sami vai comprar. Ninguém fugiu pra cá. Eu falei pro careca da van. Vai ele o Sabarala. Eu falei pro careca da van. O careca da van tem dinheiro. Vamos lá, compramos uma Argentina. Pelo menos o Mendonça. Faz o estacionamento, faz uma estátua da liberdade lá, o chuveirão. Lá em Buenos Aires. No verão de Mar del Plata. É isso aí. Pronto. Sim, senhor. Obrigado. Deixa eu passar o serviço aqui para você conhecer o trabalho. É André Last. E o Twitter também, né? O Twitter também Twitter muita briga. Não vou usar Twitter, muita briga. O Twitter é mais... Então, o meu Twitter eu fico mais dando algumas opiniões, mas é menos divulgação de vídeos. O Instagram tem mais vídeos. Enfim, respondo na medida do possível todas as mensagens. Se quiserem também ter o contato aí, tem o e-mail, fiquem à vontade. Perguntas sobre geopolítica. André